Sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar o chat ativo. Marcelo, eu me enganei, você vai querer brigar comigo, mas hoje a gente não vai falar de coluna, ficou para a próxima semana, me perdoe, porque eu separei o módulo de tal forma que um módulo que eu faço em um final de semana, normalmente, no final de semana não, faço em um dia, né? Só que o pessoal o meu Soma presencial tem muita interrupção, tem muita gente contando caso e tal, e é normal, e eu acho isso, inclusive, muito legal, eu não acho ruim de jeito nenhum. Então, assim, deixa eu ver aqui os participantes. Ok. Então, assim, eu dividi em menos aulas, né, e eu estou mantendo uma média, assim, de doenças, de slides e tudo mais. Vocês pegaram o material inteiro dessa vez, porque a nossa diagramadora está convalescente, mas já está bem melhor, graças a Deus. E aí vocês vão ver que vai sair um pouquinho da ordem. Mas vocês viram aí, quem imprimiu o material, é só ir mudando aí as páginas que vocês vão encontrar. Tem todos os slides aí, todas as matérias. Ok? Alguma dúvida, alguém quer fazer uma pergunta antes de começar? Vamos para a nossa primeira transparência que eu sempre coloco, que é justamente essa questão de... Eu esqueci o negócio aberto. Se eu deixar aberto, a gente vai enrolar o meio de campo. Pronto. Que é essa questão da gente não julgar nunca quando a gente está fazendo uma avaliação, seja ela de que forma for. Pode ser terapêutica, a gente está olhando a parte homeopática, pode ser como psicanalista, pode ser como terapeuta integrativo, independente do que você vai fazer, nunca julgue e não vamos rotular. Por mais que sejam doenças conhecidas, as pessoas elas já vão chegar cheias de rótulos. Então, nós não precisamos apontar o dedo para o que as pessoas estão sentindo. Isso já vai ser o bastante para a gente, ok? Então, vamos entrar no módulo propriamente dito. Melissa, tranquilo? Conseguiu entrar? Ok, conseguiu? Vamos lá. Continuando o que a gente tinha falado de artrite e artrose na aula passada, nós vamos falar agora de gota, porque a gente tinha falado da questão do reumatismo, não foi isso? Hoje nós vamos falar de gota. A gota também é conhecida como a doença dos reis. É uma condição inflamatória que acomete as circulações e ocorre quando a taxa de ácido úrico no sangue está com níveis acima do normal. Alguém arrisca por que é conhecida como a doença dos reis? Vocês aí que são mais sabidos de conhecimentos gerais? Não? Isso mesmo, Marcelo. Estrelinhas para o Marcelo. Porque comem muito. É a doença de quem come e bebe muito. Por quê? O ácido úrico, ele é fabricado, né, no fígado. No fígado, quando ele está processando todo aquele alimento. E aí, ele começa a ajudar na liberação do ácido úrico. Por quê? Porque ele não consegue metabolizar toda a gordura e todo o álcool que chega no organismo. Alguns alimentos, eles favorecem, tem predisposição genética também. Mas mesmo assim, aí tudo que chega, mesmo que seja pouquinho, aí já produz muito ácido úrico. Então, independente se é porque come demais ou não, essa predisposição genética, ela vai dar o apito e vai fazer com que essa taxa de ácido úrico, ela suba, independente de qualquer coisa. Porque o fígado não tem essa eficiência toda, vamos dizer assim, nessa predisposição genética. Né, Marcelo? É mais ou menos assim que acontece. E aí, quando entram esses alimentos no organismo, que são difíceis de metabolizar, principalmente as carnes, de forma geral, as carnes vermelhas são as piores, carne de porco também não é muito fácil para o fígado trabalhar, e a questão das bebidas, lembrando que os doces, muitas vezes, e álcool, eles têm uma composição muito parecida dentro do organismo para metabolizar. Então, isso tudo pode subir o ácido úrico.
Alimentos como feijão também pioram essa situação. Então, essas pessoas, elas têm que ter, sim, um tipo de restrição alimentar. Os sinais de gota podem ocorrer de repente, principalmente à noite. O que acontece? Esse ácido úrico, eles fazem cristais de ácido úrico e se depositam nas articulações. Eu tenho que ir mudando o trem. A gota, ela pode ser dividida em 2 tipos. A gota primária, que é causada por um erro inato do metabolismo, das purinas, que é um defeito enzimático específico, que é essa que o Marcelo colocou para a gente, que ela pode ser como predisposição, caracterizada pela superprodução de ácido úrico ou por um defeito na excreção renal de urato, sendo esse último o mais comum. E a gota secundária, que é uma gota adquirida, né? Ela é aquela que surge durante o desenvolvimento de outras doenças. Então, às vezes tem leucemia, linfoma, drepanocitose e outras anemias hemolíticas, psoríase, hiperparatiroidismo, insuficiência renal, estados de hiperinsulinemia. Eu sempre travo nessas palavras maiores e essas palavras em latim. Não é o caso dessas, mas elas são enormes. Insuficiência renal, tá? Ou resistência à insulina. E a resistência à insulina vem de uma síndrome metabólica, geralmente. Ou com o uso de alguns medicamentos. Ou o indivíduo está exposto à dieta rica em purinas, que são o caso dessas carnes, feijões e as bebidas de forma geral. Em estado de inanição ou desidratação grave, também isso pode acontecer no outro extremo. Mas era conhecido como doença dos reis justamente porque a maioria era por esse caso aqui mesmo, de comer um bocado de coisas, embutidos, um bocado de coisa que realmente fazia bastante mal à saúde. A fase aguda. Gente, essa figurinha ilustra assim, muito bem o que acontece com a gota. Então, na artrite gotosa, que não é nada gotosa, que é a gota aguda, habitualmente manifesta-se na 4ª década de vida, com uma crise súbita de dor articular, geralmente com comprometimento de uma única articulação associada a calor, rubor e edemas locais. E quem tem diz que dói bastante. A articulação mais acometida é a primeira metatarsofalangeana, do primeiro dedo do dedão do pé, ou seja, lá no dedão. Mas pode acometer outras articulações dos outros dedos do pé, do dorso do pé, tornozelos, joelhos, punhos, mãos e cotovelos. Vocês lembram que eu falei que eu ia falar de gota e que tinha um rapaz que ele tinha um depósito no cotovelo que ele parecia uma bola de tênis, era muito grande. Então, assim, ele esticava o braço e ficava um calombo gigante aqui. Mas ele disse que aquilo não incomodava ele, que ele não queria tratar isso, e levou o filho para tratar de outra coisa e tal, e sumiu. Não queria resolver aquilo. Então, assim, esses cristais de ácido úrico, se eles estão há muito tempo acumulados, eles degeneram a articulação. E isso é muito complicado, porque aí nós vamos ter dificuldade de voltar. Por quê? O que acontece com a homeopatia? Se a gente pega essa fase aguda aqui, ó, a gente consegue ajudar esses cristais a serem dissolvidos, né? Eles voltarem para a corrente sanguínea e serem eliminados através do nosso sistema linfático ou excretor. Mas, se esses depósitos, eles ficam, inflama, desinflama, e eles começam a fazer parte da articulação, aí a dificuldade é muito grande, porque causa uma deformidade na articulação. E isso é muito sério. O homeossoma da gota. Então, vamos pensar juntos. Problema de remoção do lixo emocional. Ou seja, tem lixo emocional pra caramba e a pessoa não consegue jogar para fora. Então, ela começa a se acumular. Então, se eu tenho alguma coisa que eu não consigo jogar fora, eu vou acumular em algum lugar. Eu estava até brincando outro dia que eu fui visitar a Melissa, que ela mora aqui, praticamente minha vizinha. Privilégio total eu ir lá para passear na casa dela. E aí eu estava falando, ó, quanto mais armário a gente tem, mais coisa a gente junta. E é muito normal nós fazermos isso. Porque se a gente tem muito lixo emocional, você vai começar a guardar.
E se você não tem espaço para guardar dentro de você, acredite, você vai fazer uma capinha de gordura, vai aumentar essa área para que você possa guardar. E nós fazemos isso mesmo. E aí, ao invés de usar nossas emoções com algo positivo, algo bom, algo que nos tragam prazer, a gente vai ficar guardando lixo emocional e fazendo depósito nas articulações. E como 2 e 2 são 4, eu já atendi muita gente com gota. E a maioria acabava muito em churrasco, eu acho que uma pessoa só era predisposição genética. Todos os outros eram, assim, abusadores, né, da arte culinária, principalmente churrasqueira e da bebedeira, sua grande maioria. E aí, o que acontece? Essas pessoas, eu sempre ficava perguntando, tá, mas por quê? Por que essa pessoa, ela gosta muito disso? O que está faltando no ambiente doméstico que ela não tem esse sossego, ela não tem esse prazer de estar em casa, né? E aí, muitas vezes, nem eles sabiam responder. Então, é bacana a gente observar o que você está juntando. Ou pessoas que não saem muito e fazem esse tipo de comportamento dentro de casa. Então, tá sempre fazendo churrasquinho, tá sempre com uma cervejinha, tá sempre bebemorando alguma coisa. E se você pedir ele para fazer algum tipo de comemoração ou de festejo ou ficar bem sem aquilo, eles não conseguem. Existe também uma fixação na fase oral importante. Nós temos que associar que tudo que faz com que a pessoa leve coisas à boca, tudo que a gente leva à boca, então, seja o cigarro, seja a bebida, seja o alimento, seja o que for, nós sempre estamos falando de uma fixação na fase oral. Muitas vezes nós não sabemos o que foi. E às vezes não vamos descobrir o que foi, mas nós precisamos equilibrar isso de alguma forma. Então, muitas vezes, olha só que contrassenso, assim, você vai falar, Patrícia, mas como assim? Eu uso LAC humano ou LAC materno, são 2 tipos de medicamentos, inclusive não é o mesmo, tá? Porque um foi feito lá do colostro, lá pequenininho, e o LAC materno de uma amamentação mais completa, com o leite que era dado para uma criança, né, de uma mãe que já estava amamentando não só nos primeiros dias de recém-nascido. E aí, para tirar essa necessidade da fase oral. Tinha alguma coisa de errada na fase oral. Então, muita gente parou de comer doce e equilibrou a alimentação só com LAC humano. E tinha problema, sim, com a mãe, se sentindo rejeitado. E não tem isso lá no slide, lá na frente. Pode olhar. Hiperacidez da terra no corpo, tem uma energia agressiva, né? E aí a gente tem vários mecanismos para regular a acidez do corpo. A gente sempre fala do limão, né? Do limão com água. A gente fala do vinagre de maçã, né? Gente, se quiser ir anotando as coisas aí, coloca. Eu coloquei o chat aqui aberto e a gente vai conversando, tá? Então, assim, muita gente toma o limão e o vinagre e acha que são eles que deixam o organismo menos ácido. E não é. O que acontece? Quando você toma o limão ou toma o vinagre, o seu organismo entende assim, eita, chegou muita acidez. Precisamos alcalinizar essa acidez. E começa a trabalhar numa frequência mais alcalina, porque tem muito alimento ácido entrando. Se ele não faz isso, ele não interpreta muitas vezes a carne vermelha como um alimento ácido. Se ele interpretasse a carne vermelha como um alimento ácido, toda vez que você comesse carne, ele faria o mesmo dispositivo de correr e alcalinizar o corpo. Mas quando você toma assim uma talagada junta, né? Que você pega lá uma colher de vinagre de maçã, coloca um pouquinho de água e toma. Quando você faz isso de uma vez, a acidez é interpretada de forma rápida pelo organismo. E ele corre e alcaliniza. Então, você começa a trabalhar com um organismo mais alcalino. Isso vai tirar, gente, a maioria das dores que as pessoas sentem de reumatismo. Acredite se quiser. Eu sou prova viva disso.
Então, assim, dores de coluna, por exemplo, eu estava uma vez na turma da Elaine, não sei se você lembra, Elaine, lá em Goiânia, que eu estava dando aula só pela misericórdia, uma dor na coluna, e eu sou uma onça. Não vou mentir, não tem elevação nenhuma de ficar, não como bichinho, não sei o que, eu sou um ser inferior e eu preciso comer a carne. E eu sei, eu fui entendendo todo esse mecanismo, já tem uns 4 anos, eu acho. E aí eu comecei a tomar o vinagre. Às vezes tomo vinagre, às vezes eu tomo limão, é o dia está pedindo. E aí as dores reduziram assim sensivelmente, só de deixar o organismo mais alcalino. Tem gente que se preocupa e consegue fazer isso, que é tomar água mais alcalina. Isso também ajuda, porque essa acidez nos deixa mais irritado, deixa todo o nosso corpo num estado de irritação muito maior. Nós podemos alcalinizá-lo através de alguns alimentos ou através de pensamentos muito firmes, de uma forma de agir muito poderosa, muito boa, Melissa. Aparece André, Melissa, quase que eu te chamo de André. Cloreto de magnésio faz isso também, é verdade. E é muito bem utilizado para quem sabe, para quem está autorizado a passar. E eu acho, assim, muito legal. Eu acho que nós temos que procurar essas alternativas, sim, e que são rápidas e melhoram muito essa questão das dores. Conflito doloroso no âmbito do movimento. Por quê? Porque, gente, se a articulação tem um depósito qualquer para você movimentar a articulação, é muito doloroso. Então, se você coloca alguma coisa para emperrar, sabe? Aí o movimento ele não vai. E se você for conversar com essas pessoas que têm tendência à gota, são pessoas que têm tendência a ficar mais quietas. Se você fala para elas da atividade física ou coisa do tipo, ela não tem essa predisposição, ela não gosta. Porque o movimento lhe é difícil. E o movimento na vida também lhe é difícil. Quando você conversa, a pessoa fala, ah, não, já fiz o que eu tinha que fazer, já ganhei o que eu tinha que ganhar, eu vou ficar com isso aqui até aposentar, e tem aquele raciocínio, sabe? Pessoas com gota geralmente têm um raciocínio mais limitado no sentido de, não quero alçar grandes voos, não. O que eu estou fazendo aqui já me é suficiente. Isso acontece com certa regularidade, sem julgar. Armazenamento de energia de luta ácida e fortalecida. Gente, se eu estou fazendo um armazenamento de um ácido dentro do meu corpo, me explica que tipo de emoção, que tipo de sentimento eu carrego dentro de mim. Se o meu fígado não está sendo eficiente, se ele está despejando ácido no meu sangue para acúmulo nas articulações, tem alguma coisa errada. Se tendem a ser pessoas mais minerais, não consigo te responder isso agora, Marcelo. Ou, Melissa, não consigo te responder isso agora. Eu preciso avaliar isso com mais calma. Porque, assim, o que acontece? Eu entendi. Você está falando, assim, mais nátrons, mais silícia, ou coisas do tipo, não é isso que você está perguntando, Melissa? Então, eu escrevi errado. Mais ferro, mais aquela coisa dura. Ah, metais. Metais. Falei minerais, mais metais. Eu não sei se é mais metais. Você está falando por ser enrijecido, né? Isso. Podem ser, Pensando mas eu já vi gente, assim, absolutamente quelidônio e com esse perfil todo. Entendi. Que não é esse o caso, entendeu? Entendi. Então, eu acho que, assim, momentos na vida em que ela pode realmente estar vibrando num simílimo mais metal. Concordo com você. Pode até ser. Mas eu acho difícil a gente fazer essa afirmação. Porque eu já vi pessoas de outros simílimos fazendo isso, por causa do momento de vida. Entendeu? Conflitos dolorosos no âmbito do movimento.
O próprio ácido úrico em baixa seria uma boa opção também? Claro que seria. Na homeopatia, a gente vai pela lei da semelhança, e é isso. Se você pode colocar o próprio ácido úrico para resolver, você coloca. E você tem essa homeopatia já dinamizada, você tem essa homeopatia já pronta para que você possa ofertar para o seu cliente. Eu acho que isso é sim, Marcelo, uma excelente opção. Então, sempre a gente vai pela similitude. Problemas não resolvidos lançam-se pontualmente, dolorosamente para baixo. Por quê? Porque a tendência é principalmente os pés. As pessoas, elas estão com dificuldade de fixação ou uma necessidade de fixação. Porque não sei se vocês conhecem pessoas com tendência a ácido úrico ou com problemas de gota. A pessoa, ela tem muita dificuldade para andar, os pés vão ficando muito dolorosos, sabe? E aí ela vai ficando mais triste ainda, mas ao mesmo tempo ela também não quer se movimentar. Então, começa assim, eu não sei se é a dor, pela dor eu não quero me movimentar, ou eu não quero me movimentar pela dor. Então, assim, não é igual os toques, que você começa a andar e a coisa vai. Não é. Seria importante fortalecer o fígado durante o tratamento da gota, com certeza. Você precisa dar um suporte. Então, vamos colocar assim, se a gente fosse fazer uma triúna, tá? Para gota. Seria importante a gente achar o semílimo da pessoa, deixar ele lá no lugar. A gente colocaria um ácido úrico e colocaria um fígado para fortalecer esse fígado. Ou um quelidônio, um drenador, do tipo um Cardos Mariano, que são medicamentos que dão esse suporte para o fígado, ok? Acho que é sim uma boa opção. Eu pensei que mais alguém tinha colocado alguma coisa, mas não. Nós de nó, cordinha amarrada, não resolvidos, remete aos bloqueios de consciência e atividade muscular e motora. Então, a pessoa tem problemas, nós, que ela não resolveu. É como se fossem, se tivesse uma linha da vida, essa linha estaria cheia de nozinhos. E esses nozinhos, eles não foram desfeitos ao longo do tempo. E isso não deixa a energia da pessoa fluir. Então, assim, esses nós, eles precisam ser resolvidos porque eles começam a perturbar a consciência do sujeito. E coisa que as pessoas muitas vezes nem ligam, acham que não vai fazer a menor diferença. E faz uma diferença incrível. Certa vez eu peguei um senhor com muita depressão, mas uma depressão assim, ele havia sido internado, aí a internação foi pior ainda, porque durante a internação, mexeram no medicamento dele de pressão e de tireoide. Aí pipocou tudo. O que ele já estava só com depressão, o resto estava relativamente equilibrado, aí bagunçou tudo, e ele se sentiu um prisioneiro, e ficou se sentindo abandonado, porque o pessoal não deixava ver a família e tal. Parece que tinha colocado o cara numa cadeia, né? E já era um senhor, assim, de uns 70 anos, mais ou menos. E era misturado com gente drogada e tal. Tipo assim, foram arrumar uma clínica para ajudar e deram um tiro no pé, na família. E foi horrível. E ele foi parar lá para mim. E eu comecei a tratar dele, e aí eu sugeri que fosse feita terapia. E ele não queria fazer terapia de jeito nenhum. Aí ele falou, eu posso vir aqui? Falei, pode, só pode fazer terapia comigo. Aí ele começou a ir. E era muito engraçado que ele me contou o caso, só para vocês terem noção. Ele tinha vários problemas de saúde agregados. E eu, depois de muita tuia, um dia ele me contando o caso de que ele trabalhava, mas ele ainda não tinha conquistado um bom dinheiro e era de uma cidade do interior de Minas e tudo mais. E ele tinha uma namorada que ele gostava muito. E era assim, ela era muito bonita, eles dois eram muito apaixonados um no outro, mas ele não a pedia em casamento porque ele ainda estava construindo a vida dele. Ele falava, bom, se eu pedir ela em casamento, eu vou conseguir dar uma vida para ela muito mais ou menos. Você pensa isso, gente? Há mais de 50 anos atrás. Ele era molecote, 17, 18 anos. E aí, ele passou um tempo sumido, porque ele dava
né, essas coisas emocionais, o que que eu vou fazer, o que que era melhor, e ele ajudando a cuidar da família, porque o pai tinha abandonado, e ele trabalhando e tudo mais. E aí, depois de uns 60 dias sumido, que ele não tinha dado notícia para a mulher, pensa, 50 anos atrás, não tinha celular, não tinha nada, ele chega lá para ir visitá-la, e quando ele chega, um soldado, que já tinha um salário regular, chegou na frente dele e pediu ela em casamento. E ela aceitou. A família aceitou, né? E ela, tecnicamente, teve que aceitar também. E ele saiu com aquele engasgado. E ele chorava, vocês têm noção. Um senhor de 70 e poucos anos chorava pela cena que ele tinha visto. E aquilo doía tanto nele, e ele casou-se, a mulher dele, uma pessoa espetacular. Ele admira a mulher, ama a mulher, mas aquilo não tinha sido resolvido na vida dele. E ele disse que chegou a viajar, a ir lá na cidade, a chegar perto da casa dela, mas não teve coragem de conversar com ela. Depois agora, quando eu falo isso agora, 2, 3 anos atrás. E ele não teve coragem, mas aquilo machucava ele intimamente, de tal forma, sabe, que era um abandono que ele tinha, por não ter vivido um amor que ele achava que era o amor da vida dele. Aí você pensa, eu falei, mas toda a vida o senhor ficou com isso, o senhor nunca foi lá resolver? Ele falou, não, eu não tinha coragem, porque é muito religioso, ele falou, eu jamais ia fazer isso com a minha esposa, porque eu tinha medo de chegar lá e querer ficar com ela, e nem queria que ela fizesse com o marido dela, porque se ela escolheu ficar com ele, ela tinha que honrar. Ela não me esperou, então, magoado também, né? Não me esperou, peço tanto de estafisagre que eu dei para esse homem. E ele saiu bem, assim, quando a gente terminou o processo terapêutico, ele falou, hoje eu tô bom, e não sei o quê, voltou a dirigir, voltou a enxergar, porque ele ficou quase cego por causa de uma conjuntivite horrorosa, mas ele não sarava da conjuntivite, porque ele não queria ver o que estava na frente dele, mas ele saiu do processo terapêutico excelente. Depois a filha que ia tratar comigo, ela falava assim, olha, impressionante o que aconteceu com meu pai. Porque ele tomava um tanto de remédio antidepressivo, nada melhorava, ele ficava um zumbi, perdeu a autonomia, a gente foi conseguindo devolver a autonomia para ele, de dirigir, de fazer as coisas e tal, e isso fortaleceu ele demais. Foi bem interessante. Mas é isso aqui, ó, foram problemas que não foram resolvidos lá, quando ele era jovem. Ele jamais imaginava que era isso que às vezes estava travando, deixando ele em depressão. E era. Autoritarismo ao invés de masculinidade. Raiva em vez de força. Gente, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Quando você tem autoridade, você não precisa gritar, você não precisa esbravejar, você não precisa ameaçar. Você chega e cada um, como diz, vai para o seu lugar, né? Eu falo, quando a gente fala de autoridade, é só a gente lembrar de Jesus. É simples. Jesus não gritava, Jesus não batia, fazia nada. Então, essa questão da pessoa tentar impor uma autoridade que ele não tem também é um dos motivos da gota. Por quê? Porque ele fica muito mais ácido, muito mais agressivo, sabe? Para ver se ele consegue esse intuito. Muitas vezes não consegue. E faz isso com muita raiva, ou seja, ele sobrecarrega um órgão que produz esse ácido que prejudica todo o corpo dele, todo o sistema. E tem uma vida geralmente amarga e difícil. Frases clássicas dessas pessoas, de amarga já basta a vida. Pelo amor de Deus, ninguém precisa disso, né?